Minha sogra achou que tinha vencido, até abrir a caixa no velório. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Em uma mansão branca de 3 andares, imponente e deslumbrante, uma fachada de família feliz admirada por todos era sustentada dia após dia. Clara era esposa de Alexandre, um engenheiro mecânico gentil, trabalhador e tão fraco que chegava a irritar. Alexandre era filho único de Dona Isabel, uma mulher de 60 anos com olhos penetrantes. Isabel comandava a mansão como uma verdadeira general com poder absoluto. Aos olhos dela, Clara, uma jovem de origem humilde e trabalhadora, era uma escolha vergonhosa por parte do filho. Desde o primeiro dia em que pisou naquela casa como nora, Clara ouviu suas primeiras palavras cruéis. "Quem é você para achar que tem direito de entrar nessa casa?" perguntou Isabel, olhando Clara de cima a baixo, com desdém. "Uma garota sem pai, com mãe feirante, e estudos medíocres e de terceira categoria." Clara apertou os lábios, tentando manter a calma. Alexandre, ao lado, apenas soltou um riso sem graça. "Mãe, deixa disso. A Clara é minha esposa, a senhora deveria." "Cale-se", cortou Isabel. "Casar com ela foi o primeiro erro da sua vida. Mas, pelo menos, eu ainda estou viva para consertar isso por você." Clara se lembrava perfeitamente do momento em que ficou parada no meio da ampla sala de estar, cercada por quadros a óleo e um conjunto de sofás de veludo vermelho. Naquele instante, ela soube que a vida de casada naquela casa não seria nada fácil. A mansão de 3 andares era deslumbrante, mas fria. O térreo era o espaço comum, onde Isabel frequentemente organizava chás da tarde com amigas da elite como Dona Lúcia, Dona Carmen e o Sr. Joaquim, um velho amigo do falecido marido dela. Clara nunca era convidada a se sentar com eles, na verdade, era obrigada a servir. "Clara, traga mais biscoitos e troque o chá das senhoras", dizia Isabel, enquanto Clara tentava descansar após lavar uma pilha de louça. Dona Lúcia, uma mulher de cabelos prateados e voz aguda, lançou um olhar para Clara e sorriu com sarcasmo. "Vê, essa menina parece mais uma empregada do que uma nora, não é?" Isabel assentiu, igualzinha à mãe dela. Passou a vida vendendo verduras na feira, e agora a filha se vende para entrar em casa de gente grande. Todos riram alto. Clara abaixou a cabeça, segurando a bandeja com força, a garganta apertada. O segundo andar era onde Clara e Alexandre viviam, ou melhor, onde Alexandre dormia, enquanto Clara apenas existia. Um ano após o casamento, Alexandre praticamente havia desaparecido como marido. Ele se afundava no trabalho da fábrica e, ao chegar em casa, se trancava no escritório ou ficava grudado no celular. No início, Clara tentou conversar, se aproximar. Mas sempre que falava, Alexandre respondia com indiferença. "O que você faz o dia todo para ficar tão cansada?" "Ah, nada demais, só coisas pequenas." "Então não precisa pensar tanto." Clara queria gritar, queria perguntar: "Você não percebe que eu estou sumindo dentro dessa casa?" Mas ela não ousava. Porque toda vez que dizia algo que soasse como reclamação, Isabel surgia como se tivesse um radar. "Já está se queixando de novo? Ninguém aqui quer ouvir suas lamentações", dizia Isabel com frieza. "Já disse, mulher tem que saber aceitar, saber calar. Sua mãe não te ensinou isso?" Clara tentou ligar para sua mãe, Dona Rosa, mas a linha telefônica era constantemente vigiada por Isabel. "Você vai mesmo contar seus problemas de sogra para sua mãe?", disse Isabel, pegando Clara no flagra na cozinha. "Acho bom lembrar, dessa família não gosta de gente que expõe assuntos pessoais por aí." Clara apertou os dentes e desligou o telefone. Tentou ligar para a antiga amiga Camila, colega da universidade em São Paulo, mas todas as ligações eram misteriosamente interrompidas. Uma vez, quando Camila apareceu na porta, Isabel a interceptou no portão. "A Clara não recebe visitas sem convite", disse Isabel, sem tirar os olhos dos óculos dourados. "Eu sou amiga dela, estudamos juntas na faculdade. Só queria. Ela agora é nora desta casa." "Não tem tempo para ficar de papo com colega antiga", respondeu Isabel, fechando o portão com frieza. Clara só pôde assistir pela janela do segundo andar, com o coração apertado ao ver a amiga ir embora cabisbaixa.
O terceiro andar, onde Isabel morava, era território proibido, ninguém podia subir sem permissão. Uma vez, Clara tentou ir até lá para procurar uma tesoura de costura perdida, mas no dia seguinte, recebeu o olhar cortante de Isabel e uma enxurrada de humilhações. Você acha que isso aqui é sua casa? Subir no meu quarto como se fosse dona do lugar? Sem noção. Alexandre, como sempre, não disse nada. Apenas lia jornal, fingindo não escutar. No jantar, Clara sentava de frente para Isabel, tentando comer em silêncio, mas sempre sendo alvo de comentários venenosos. Você sabe fazer uma paella valenciana de verdade? Perguntou Isabel. Eu posso tentar aprender. Tentar? Você só tenta, nunca faz nada direito. Quem não teve pai e mãe decente, a gente não pode esperar muito. Mateus, o mordomo da casa, com mais de 50 anos, olhava Clara com compaixão. Era o único que já havia sussurrado algo gentil para ela. Dona Clara, seja forte. Eu sei que a senhora não merece ser tratada assim. Clara quase chorou. Aquelas palavras simples pareciam uma boia jogada no meio do oceano. Mas era só isso. Nem Mateus podia enfrentar Isabel. Dia após dia, Clara vivia como um fantasma sem voz, sem poder, sem ninguém ao seu lado. Tudo na casa, lençóis, pratos, até as roupas que vestia era escolhido por Isabel. Clara não tinha chave do próprio quarto, nem conta bancária em seu nome, nem privacidade. Era um objeto autorizado a existir, mas não a viver. Todas as manhãs, Clara acordava às 6 horas para preparar o café da manhã da casa, mesmo tendo dormido menos de 4 horas. Sempre que se esquecia de algo, Isabel não perdoava. O café está fraco hoje. Vai envenenar a família, dizia Isabel com voz cortante. Clara sorria sem forças, os olhos vermelhos, as mãos trêmulas. Mas levantava, silenciosamente, e servia outra xícara. Guarulhos despertava sob o dourado da manhã. Mas para Clara, cada amanhecer era apenas o sinal de mais um dia dentro de uma prisão sem grades. Clara estava sentada no sofá da sala, as mãos sobre os joelhos, tentando manter a calma enquanto Isabel, de pé diante dela, segurava uma pilha de papéis impressos do banco. Pode me explicar por que transferiu R$ 250 para alguém chamada Camila? Perguntou Isabel com voz autoritária. Clara baixou o olhar, tentando engolir em seco. É minha amiga, e ela está passando por dificuldades. Isabel riu com desdém e atirou os papéis sobre a mesa. Dinheiro dessa casa não é esmola para desempregada. E eu não permito que você gaste um centavo sem minha aprovação. Esse dinheiro é de um salário antigo meu, murmurou Clara. Antigo ou não, é passado. Você vive aqui, come aqui, usa água, luz, e tudo que tem vem do meu filho. E ele nunca disse que te dá liberdade para gastar como quiser, Isabel respondeu friamente. A partir de hoje, vou te dar R$ 100 por manhã. Dá para comprar comida e itens pessoais. Quando acabar, espera até o dia seguinte. Clara quis retrucar, mas Alexandre entrou bem na hora. O que está acontecendo aqui? Perguntou ele. Isabel se virou para o filho com a voz suavizada, como se nada tivesse acontecido. Nada demais, querido. Só orientando a Clara sobre os gastos. Você sabe, mulheres precisam de direção. Alexandre olhou para a esposa, com um olhar vazio. Clara, e só faz o que minha mãe diz. Assim evita confusão. Clara assentiu, sem dizer nada. Seu peito parecia apertado por uma mão invisível. As refeições naquela casa eram verdadeiras sessões de tortura emocional. A mesa era impecável, com toalha creme e talheres de prata reluzentes. Mas cada prato era pretexto para uma humilhação. Clara, você temperou essa sopa com o quê? Sal ou lágrimas? Perguntou Isabel com sarcasmo, após a primeira colherada. Clara tentou sorrir. Desculpe, e eu posso fazer outro prato. Nem precisa. Prefiro sair para comer do que desperdiçar meu tempo com o que você cozinha. Afinal, você não trabalha, não contribui com nada nessa casa além de ir gastar. Alexandre, sentado em frente, nada dizia.
Apenas comia em silêncio. Em outra noite, quando o Sr. Joaquim, velho amigo do pai de Alexandre, veio jantar, Isabel não perdeu a chance de envergonhar Clara diante do convidado. Joaquim, sabia que minha nora sonhava em ser professora? Mas, sabe como é, e a vida não dá tudo para todo mundo, disse, olhando Clara com desprezo. Professora? Que bonito! E hoje, você ensina o quê? Perguntou Joaquim. Isabel se intrometeu na hora, vá, ela ensina, e a ser uma esposa calada. É nisso que ela é boa. Todos riram. Clara baixou a cabeça, mordendo os lábios até sangrar. Alexandre, mais uma vez, fingiu não ouvir nada. Numa tarde, enquanto Clara preparava o jantar, lavando verduras na cozinha, Isabel entrou e lhe deu um tapa leve e gelado no ombro. Não esqueça de lavar as roupas minhas e do Alexandre hoje. E nada de misturar cores. E os lenços precisam ser passados sem nenhuma dobra. Sim, senhora. Ah, e mais uma coisa. Neste fim de semana é o aniversário da minha sobrinha Lúcia. Não quero você aparecendo e me envergonhando diante da família. Fique em casa e cuide da comida. Clara levantou o rosto, os olhos arregalados, eu também sou membro da família. Isabel arqueou os lábios, família? Você está enganada. Esta é a minha família, não a sua. Clara virou-se de volta para a pia, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela já nem sabia quantas vezes havia chorado em silêncio. Aos olhos de todos, Clara era uma mulher de sorte por ter se casado com Alexandre, um engenheiro estável, de família rica. Mas ninguém sabia que, por trás daquela porta, ela era uma empregada sem salário, controlada em cada aspecto da vida física e emocionalmente. Uma vez, Clara disse a Alexandre, quero voltar a trabalhar, nem que seja meio período. Eu poderia dar aulas de reforço ou trabalhar na biblioteca do bairro. Ele fechou o laptop, sem olhar nos olhos da esposa. Acho que a mamãe não vai concordar com isso. Mas essa é a minha vida, Alexandre. Eu não posso continuar assim. Clara, por favor, não arrume confusão. Mamãe já cuida da gente o suficiente. Ficar em casa não te prejudica em nada. Não prejudica? A voz de Clara embargou. Eu estou perdendo a mim mesma, dia após dia. Alexandre suspirou e se levantou, estou cansado. A gente conversa depois. Depois quando? Quando eu já tiver desaparecido completamente. Não houve resposta. A porta do quarto se fechou com força. Clara ficou parada no meio do cômodo, as mãos tremendo. Naquele instante, ela entendeu que não era só Isabel quem a controlava. O homem com quem dividia a cama também fazia parte daquela gaiola de ferro. Certo dia, enquanto limpava a sala de estar, Clara flagrou Isabel sentada com Dona Lúcia e Mateus, o mordomo, conversando sobre uma reunião de família. A neta da Lúcia anda se comportando muito bem. Já a Clara continua a mesma, disse Isabel. Dona Lúcia riu com desprezo, essa menina é boazinha até demais. Mas ouvi dizer que já teve 3 abortos espontâneos? Tem algo errado aí. Mulher fraca e cheia de pensamentos inúteis tende a ter isso mesmo, respondeu Isabel friamente. Sempre disse ao Alexandre para encontrar alguém melhor. Mateus ficou desconcertado, Dona Isabel, isso foi um pouco pesado. O senhor é apenas um mordomo. Não preciso da sua opinião sobre assuntos de família, cortou Isabel, com frieza. Clara estava atrás da parede, o coração espremido como se fosse esmagado. Faltava-lhe o ar. 3 abortos espontâneos, 3 facadas na alma dela, agora transformadas em motivo de piada. Ela havia se esforçado tanto para aprender os pratos preferidos de Isabel, dobrar roupas como ela mandava, até mesmo preparar o café do jeito certo. Mas tudo isso era tratado como obrigação, jamais como mérito. Até o ato simples de comprar um novo par de chinelos era motivo de controle. Quanto pagou por esses chinelos? Perguntou Isabel. 12 reais. Desperdício. Seu pé nem é bonito para merecer chinelo novo. Use o velho. Clara colocou os chinelos na sacola de lixo, em silêncio.
Ela passou a temer a luz do dia, os finais de semana, quando os amigos de Isabel vinham visitar. Temia as noites em que Alexandre não estava, e Isabel tinha liberdade para destilar seu veneno. Clara passou a temer o próprio reflexo no espelho, uma mulher que já não sabia quem era. Sentada em posição fetal no canto do quarto, Clara abraçava o próprio ventre, lágrimas escorrendo sem parar. Havia perdido mais uma vez seu terceiro filho. 3 esperanças, 3 decepções. E todas sofridas sozinha, em silêncio. Sem uma mão para segurar, sem uma palavra de consolo. Só o som do telefone tocando na casa fria de 3 andares, onde cada ruído parecia ecoar a crueldade. Naquele dia, ela sentiu uma dor intensa enquanto estendia roupa no quintal. A dor a fez se curvar sobre si mesma. Ela gritou: Alexandre! Isabel, mas ninguém respondeu. Alexandre estava em viagem de trabalho, e Isabel estava no 3º andar, território proibido. Ela se arrastou para dentro, pegou o telefone e ligou para o serviço de emergência. No hospital, o médico João Oliveira olhou para Clara com compaixão. Sinto muito, desta vez o feto tinha apenas 8 semanas. A principal causa foi estresse e privação severa de descanso. Clara olhou fixamente para o teto branco. Não chorou. Não gritou. Apenas uma dormência percorreu sua espinha. O seu marido não veio? Perguntou o médico, gentilmente. Ele está ocupado, respondeu. Mentira. Uma forma de se proteger da pena alheia. A verdade era que Alexandre já sabia. Mas tudo o que fez foi mandar uma mensagem curta: estou em reunião. Aguenta firme. Vai passar. Quando Clara voltou para casa, ninguém a esperava no portão. Ninguém perguntou como ela estava. Isabel estava na sala, lendo o jornal. Clara entrou silenciosamente, cada passo pesando toneladas. Perdeu de novo? Isabel soltou a pergunta como quem comenta o clima. Clara nada respondeu. Apenas abaixou a cabeça. Isabel fechou o jornal e a encarou com olhos como lâminas. Eu avisei ao meu filho que você não serve para ser mãe. Mulheres fracas não devem ter filhos. Crianças precisam de mães fortes, não de uma criatura que vive chorando. Clara mordeu os lábios, as mãos agarrando a barra da blusa. Desculpa. Não me peça desculpas. Peça ao ser que você perdeu. Se não tivesse passado noites em claro vendo bobagens, se não fosse tão distraída na cozinha, isso não teria acontecido. Clara engasgou. Eu tentei. Tentou e perdeu 3 vezes? Isabel soltou uma risada seca. Não entendo por que Deus colocou alguém como você nesta família. Clara voltou para o quarto, fechou a porta, e desabou em lágrimas como uma criança. Naquela noite, ela tentou ligar para sua mãe, Dona Rosa, usando um celular antigo escondido na gaveta. Mas assim que o telefone começou a chamar, a voz de Isabel surgiu do outro lado da linha. Alô? Aqui é Isabel, sogra da Clara. A menina está ocupada lavando roupas. Não pode atender. Não ligue mais. Clique. A linha foi cortada. Clara ficou paralisada. Na manhã seguinte, ela tentou mandar uma mensagem para a antiga amiga Camila, que de tempos em tempos perguntava como ela estava. Clara, estou exausta. Não sei por quanto tempo mais consigo viver assim. Mas antes que pudesse enviar, Isabel entrou no quarto e arrancou o telefone da mão dela. Está mandando mensagem para quem? Camila. Aquela de cabelo vermelho? Acha que eu não sei? Já falei 1000 vezes, e nada de contato com gente de fora. Clara, assustada, por favor, mãe, só essa vez. Você não é criança para eu ter que passar a mão na sua cabeça. Se quiser continuar vivendo aqui, esqueça o passado. Você não tem amigos, não tem pais, não tem ninguém. Só a mim, que te dá comida, teto e uma vida. Alexandre entrou naquele instante e viu a esposa sendo humilhada. Mas, como sempre, ele apenas disse: mãe, chega, vai. Não precisa exagerar. Clara olhou,
desesperada, você está vendo? Eu não sou mais uma pessoa. Alexandre franziu a testa e desviou o olhar, e não fala assim. Assim como? Eu perdi 3 filhos. Você não foi ao hospital nenhuma vez. Toda vez que eu sofri, quem veio foi sua mãe. Para me humilhar. Clara, por favor. Não complica. Minha mãe está ficando velha. Você precisa entender. Clara virou de costas. Aquele já não era o homem por quem ela se apaixonou. Era só mais uma marionete de Isabel. Uma semana depois, Dona Rosa, mãe de Clara, foi até a casa tentar ver a filha. Ficou no portão, batendo insistentemente. Isabel atendeu, com voz gélida: "O que quer aqui?" "Quero ver minha filha." Ela não atende. "Estou preocupada. A Clara está descansando. Está cansada. Não quer ver ninguém." "Mentira. Sou mãe dela, eu conheço. Você é a mulher que criou uma filha fraca e covarde. Agora quer que ela volte para a feira onde você viveu a vida toda?" Isabel arregalou os olhos. "Vá embora. Antes que eu chame a polícia." Dona Rosa, trêmula, recuou. "Eu vou voltar. Na próxima, manda o cachorro te receber", respondeu Isabel, e bateu o portão com força. Do segundo andar, Clara viu tudo. Quis gritar, mas a garganta travou. Suas mãos seguravam o ventre vazio. Ela sussurrou: "Mãe." Naquela noite, Clara ficou sozinha no escuro. Não acendeu luzes. Não jantou. Não dormiu. Ficou olhando a única imagem de ultrassom que ainda guardava do bebê que jamais conheceria. Do andar de baixo, ouviu a voz de Isabel ao telefone com Dona Lúcia. "Eu já disse, a Clara nunca se encaixou na minha família. Meu filho era fraco, se deixou levar por ela na faculdade. Mas eu consertei tudo. Hoje, ele não ama mais ninguém além de mim. Essa sim é a verdadeira família." Cada palavra cortava como faca. Clara não chorou mais. As lágrimas haviam secado, depois de 3 perdas e centenas de humilhações. Ela só queria desaparecer. Mas, ainda precisava viver. Porque ninguém a amava como ela mesma. E porque, em algum lugar naquela escuridão, ela ainda ouvia seu coração batendo fraco, mas firme. Clara já não se olhava mais no espelho. Entrou no quarto e disse baixinho: "Alexandre, posso falar com você um instante?" Ele não se virou. "Fala." Eu sinto que não sou mais eu. Sua mãe me controla completamente. Eu não tenho amigos, não posso decidir nada da minha vida." Alexandre permaneceu em silêncio. Clara deu mais um passo. "Você ainda me ama?" Dessa vez ele levantou o rosto, os olhos cansados. "Clara, você está pensando demais. A mamãe só quer o nosso bem. E por querer o nosso bem, ela disse que eu não sou digna de ser mãe. Já perdi 3 filhos, você faz ideia da dor que senti?" Alexandre se levantou, a voz ríspida: "Lá vem você de novo. Sempre o eu sofri, eu estou mal. Você faz ideia da pressão que eu sofro no trabalho? Não posso ficar o dia todo ouvindo reclamações." Clara apertou os punhos. "Isso não é reclamação. É um pedido de socorro." Ele deu uma risada fria. "Se você está sofrendo tanto assim, pode ir embora." Clara engasgou. Ir embora? Ir para onde? Sem casa, sem dinheiro, sem ninguém. Alexandre deu de ombros. "Não sei. Mas você não pode jogar toda a responsabilidade em cima de mim." Ele virou as costas, deixando Clara ali, sem mais uma lágrima para derramar. Alguns dias depois, Isabel entrou no quarto de Clara sem bater. Levava nas mãos um celular antigo, aberto em uma mensagem. "Clara, até quando você pretende esconder isso?" disse Isabel, os olhos brilhando com malícia. Clara franziu a testa. "O que houve, mãe?" Isabel ergueu a tela com uma mensagem forjada, cheia de insinuações.
Estevão, não se preocupe. Eu vou te tirar desse inferno. Só precisa ter coragem. Clara entrou em pânico. Isso não fui eu. Eu não tenho nenhum contato com alguém chamado Estevão. Ah, é? Isabel deu de ombros. A mensagem foi enviada do seu aparelho. Eu só li por acaso. Mas explica muita coisa e sua tristeza, sua depressão. Clara tremia. Eu juro, eu não conheço nenhum Estevão. Alexandre entrou na sala, o rosto fechado. O que está acontecendo, mãe? Isabel mostrou o celular. Veja, meu filho. Veja quem ela realmente é. Clara começou a chorar. Alexandre, eu não fiz nada. Alguém falsificou isso. Eu juro. Alexandre olhou a tela, depois a esposa. Não disse nada. Apenas virou-se e saiu do quarto. Naquela noite, dormiu no escritório. Clara ficou na cama, encolhida como uma criança abandonada. Já não sabia mais o que era real e o que era inventado. Sentia medo, pânico. Duvidava até da própria memória. Na manhã seguinte, viu Isabel sorrindo satisfeita para Lúcia na cozinha. Meu filho finalmente entendeu. Mulher como a Clara não é confiável. Ser fraca tudo bem, mas traição é imperdoável. Lúcia cochichou, mas, e aquela mensagem é verdadeira? Isabel arqueou a sobrancelha. Quem se importa? O que importa é que funcionou. As duas caíram na gargalhada. Clara, atrás da porta, ouviu tudo. A partir daquele dia, Alexandre não falou mais com Clara. Evitava seu olhar, evitava qualquer contato. Às vezes saía de manhã e só voltava de madrugada. Clara se calou. Já não chorava. Também não reagia. Apenas fazia tudo mecanicamente, limpava, cozinhava, lavava. Ela havia desaparecido dentro da própria vida. Um dia, o velho mordomo Mateus lhe trouxe uma xícara de chá quente. Colocou sobre a mesa e disse em voz baixa: Dona Clara, já vi muita gente ser tratada com injustiça. Mas a senhora é a mulher mais forte que conheci. Clara não respondeu. Apenas o olhou com um olhar vazio. Eu sei que a senhora não está errada. Mas nesta casa, quem levanta a voz é cortado. Obrigada, ela sussurrou, a voz rouca. Mas agora, eu já não tenho mais nada a perder. Em outubro, Guarulhos começou a esfriar. O vento era cortante, o céu cinzento como se escondesse um segredo sombrio. Clara sentava sozinha na sala, os olhos vazios fixos numa xícara de chá fria. Já não sentia o tempo, nem o clima. Era como se estivesse presa num sonho longo e nebuloso. Às vezes, se perguntava, será que já morri e nem percebi? O telefone tocou, rompendo o silêncio como uma lâmina. Isabel atendeu, com firmeza, e alô? Ficou em silêncio por alguns segundos, depois franziu a testa. Sim, sou mãe do Alexandre. Mais silêncio. Então, de repente, o rosto dela empalideceu. A mão tremia com o telefone. Não, não pode ser. Tem certeza? Sim, eu entendo. Ela colocou o aparelho no gancho lentamente. Seu rosto, sempre tão firme, parecia congelado. Clara se levantou de um salto. O que aconteceu? Isabel não respondeu de imediato. Caminhou devagar até a poltrona, sentou-se e olhou diretamente nos olhos de Clara. O Alexandre morreu. Clara ficou em choque. Não, o que a senhora está dizendo? O carro dele se acidentou na estrada. Perdeu o controle, bateu no canteiro central. O carro pegou fogo. O ar pareceu sumir da sala. Clara recuou, agarrando-se ao encosto da cadeira. Não, não é possível. Eu mandei mensagem para ele hoje cedo. Ele disse que voltaria para o jantar. Isabel soltou um suspiro, sem derramar uma lágrima. A polícia está investigando. Mas disseram que não havia sinais de outro carro.
Provavelmente ele dormiu ao volante. Clara queria gritar, queria explodir a dor em 1000 pedaços. Mas o corpo estava paralisado. A mente já não comandava nada. Apenas sentou-se, enquanto as lágrimas escorriam como uma represa rompida. O velório foi realizado 2 dias depois, na Catedral da Sé. Chovia sem parar. Clara, de vestido preto, caminhava atrás de Isabel como uma sombra. Durante toda a cerimônia, não tirou os olhos do retrato de Alexandre, o homem que, apesar de tudo, ainda era seu último ponto de apoio. Fraco, sim, mas ainda era sua esperança. Mas o mais estranho era Isabel. Ela não chorava. Nenhuma lágrima. Seu rosto mantinha a mesma frieza habitual. Sentada na primeira fileira, cumprimentava os presentes como quem participa de uma reunião formal. Lúcia cochichou com Joaquim ao ver Clara, ela está acabada. Perdeu o marido, né? Joaquim murmurou. Mas duvido que Isabel tenha deixado ela ver algum papel da herança. Com certeza. Depois do enterro, todos se reuniram na mansão. Isabel, em pé na sala, segurava uma taça de vinho e bateu palmas para chamar a atenção dos parentes. Obrigada a todos pela presença. Sei que é uma perda enorme, começou ela. Mas Alexandre era um homem prudente. Ele se preparou para todas as eventualidades. As pessoas cochichavam. Clara encarava, pressentindo algo errado. Isabel ergueu um envelope grosso. Este é o testamento que Alexandre assinou antes de viajar. Está devidamente registrado em cartório. Ela abriu, pegou uma cópia e leu em voz alta. Eu, Alexandre Silva Costa, em plena consciência, deixo todos os meus bens incluindo a mansão, ações da empresa e contas bancárias para minha mãe, Dona Isabel Costa, que me criou e me fez quem sou. O ambiente congelou. Clara deu um passo à frente. Não, isso não pode ser verdade. Alexandre me disse, ele queria criar uma bolsa de estudos, queria passar a casa pequena para um filho. Isabel virou-se, com um sorriso cínico. Você achava mesmo que ele te amava tanto assim? Uma mulher que perdeu 3 filhos? Uma nora ingrata e incompetente? Clara começou a tremer. Não. Isso não é verdade. O advogado da família, Sr. Bento Souza, entrou pela porta. Tinha mais de 60 anos, magro, com passos firmes, rosto fechado e olhos penetrantes. Vim confirmar a autenticidade do testamento, disse ele, colocando a pasta sobre a mesa. Fui testemunha direta da assinatura de Alexandre. Clara se virou para ele. Sr. Bento, por favor, é verdade que ele deixou tudo para Dona Isabel? O advogado olhou para Clara, os olhos por um instante pareceram pesarosos. Mas então assentiu, este testamento é legal. Isabel ergueu o queixo, os olhos brilhando como quem vence uma guerra antiga. E por isso, a partir de hoje, Clara não é mais membro legal desta casa, declarou. Você tem 3 dias para arrumar suas coisas. O quê? Clara gaguejou. Eu não tenho para onde ir. Não é problema meu, Isabel deu de ombros. Alexandre não te deixou nada. Esse laço acabou. A sala ficou em silêncio. Ninguém ousava falar. Alguns abaixaram a cabeça para evitar o olhar de Clara. Outros olharam para longe, como se temessem ser contaminados por seu sofrimento. Clara olhou em volta, desesperada. Ninguém vai me defender? Lúcia murmurou, a gente não tem direito de interferir. Mateus, o velho mordomo, estava num canto, os olhos vermelhos, mas também calado. Isabel deu uma risadinha seca. Viu? Você contra o mundo, dá em quê? Aprenda a aceitar. Clara engoliu em seco. Subiu correndo, trancou-se no quarto, e desabou na cama. Pela primeira vez em anos, ela gritou. Um grito cheio de raiva, dor, de alguém que já não tem mais nada a perder. 3 dias depois, como prometido, Isabel mandou trocar as fechaduras da casa. Clara saiu apenas com uma pequena mala, algumas roupas antigas, uma escova de cabelo e uma foto de casamento já amarelada. Guarulhos continuava fria.
Mas agora, o frio vinha de dentro do seu peito. Clara estava diante do portão de ferro da antiga mansão, os braços apertando com força uma mala desbotada. A garoa fina caía sobre seus cabelos, encharcando a gola da blusa, gelada como gelo. Já se passaram 3 dias desde que Isabel a expulsou de casa. 3 dias vagando por Guarulhos, como um corpo sem alma, com os olhos vazios e um celular onde não havia ninguém para ligar. Felizmente, Camila, a velha amiga que Isabel um dia proibira de visitar, respondeu à mensagem de socorro. Meu Deus, Clara! Onde você está? Vou te buscar agora mesmo. 20 minutos depois, um carro velho azul chegou ao local. A porta se abriu e Camila correu para abraçar Clara, a voz embargada. Você emagreceu tanto. Nem parece mais você. Clara forçou um sorriso torto. Eu já nem sei mais quem sou. Vamos para minha casa. Pode ficar o tempo que quiser. Dinheiro, moradia, não se preocupe com nada. Eu tô aqui, disse Camila apertando os ombros da amiga, os olhos marejados. O pequeno apartamento de Camila ficava no 3º andar de um prédio antigo, perto da praça-pátio do colégio. Não era um lugar luxuoso, mas para Clara, era como o paraíso depois de tantos meses no inferno. Ela dormiu direto durante os 2 primeiros dias. Quando acordou, Camila estava sentada à mesa, preparando sopa. Fiz gazpacho, aquele que você adorava na faculdade, disse Camila com voz suave. Obrigada. Você ainda se lembra. Como esquecer? Você dizia que esse era o único sabor que te fazia sentir viva. Clara abaixou o rosto. Eu costumava viver e agora só existo. Camila se aproximou e segurou sua mão. Clara, olha para mim. Eles já te machucaram demais. Agora é a hora de você se levantar. Levantar para quê? Eu não tenho mais nada e marido, filhos, família e tudo se foi. Não, você ainda tem a si mesma. E tem a mim. Uma semana depois, Clara começou a melhorar. Ajudava nos afazeres da casa, ia ao mercado, cozinhava. Essas tarefas simples traziam uma paz rara. Mas foi justamente nesse momento que chegaram notícias da antiga mansão. Camila entrou em casa exclamando. Clara! Você não vai acreditar. Isabel deu uma festa na mansão. Clara empalideceu. Festa do quê? Uma festa de comemoração e de vitória. Toda a família e amigos íntimos estavam lá. Vi numa postagem da Dona Lúcia. Ela escreveu: uma mulher grandiosa sempre sabe proteger sua família de parasitas e destruidoras. Clara riu com amargura. Que ridículo! Camila, furiosa, ela ainda disse: me ensinei meu filho desde pequeno e não deixe uma mulher devassa destruir seu futuro. Clara se levantou, trêmula. Eles me chamaram de mulher devassa? Não citaram nomes, mas todo mundo sabe de quem falavam. Clara apertou as mãos com força. Não consigo acreditar. Camila pousou a mão no ombro da amiga. Eu entendo sua dor. Mas não deixe que eles tenham mais um motivo para rir. Você sobreviveu, Clara. Não volte para aquela terra morta. Clara olhou pela janela. A chuva ainda caía fina. Mas desta vez, ela não era tão fria. Havia algo queimando em seu peito, não era ódio. Era determinação. Enquanto isso, na mansão de 3 andares, Isabel erguia uma taça de vinho tinto no centro da sala lotada. Vestia um elegante vestido preto, no pescoço um colar de pérolas antigas que ela sempre dizia ser uma relíquia do marido. Obrigada a todos por estarem aqui hoje, ela começou, com a voz firme. Sei que a morte de Alexandre foi uma grande perda. Mas também é um momento para redirecionar os valores familiares. Alguns aplausos tímidos soaram. Dona Lúcia cochichou: ela sempre fala como se estivesse em campanha política. Isabel continuou: não permitirei que ninguém, especialmente quem não tem nosso sangue, destrua os pilares da nossa família. Clara é uma lição. E acredito que todas as mulheres aqui devem aprender com ela.
Um homem de cerca de 50 anos, Ernesto, primo de Alexandre, interrompeu, mas Clara foi esposa do seu sobrinho. Ainda assim, Isabel o cortou sem hesitar, e ninguém nesta casa tem o direito de defender uma traidora. O senhor Joaquim, sentado próximo, murmurou, eu só vejo uma nora infeliz, sem ninguém ao lado. Isabel virou-se para ele, fria, e Joaquim, se está com pena, por que não casa com ela? O ambiente ficou tenso. Todos os olhares voltaram-se para Isabel. Dona Lúcia riu sem graça, vamos brindar. Isabel sempre foi forte como aço. Isabel sorriu de lado. Não sou forte. Só não me deixo enganar. De repente, a porta da sala se abriu. Um homem de terno cinza entrou, segurando uma pequena caixa de madeira. Desculpem interromper, disse em voz alta. Sou o advogado Bento Souza. Tenho algo que Alexandre me entregou antes de falecer. Todos os presentes se viraram para ele. Doutor Bento? Isabel franziu a testa. O que significa isso? O advogado levantou a caixa. Um mês antes de sua morte, Alexandre me entregou esta caixa e disse, só entregue à minha mãe quando ela realmente acreditar que venceu. Hoje, ao saber desta festa, entendi que chegou o momento. Isabel cerrou os lábios. Dê aqui. Clara, trazida discretamente por Camila após um convite silencioso do próprio Bento, entrou logo em seguida. O som de seus sapatos ecoou na sala. Isabel arregalou os olhos. Quem deixou você entrar? O advogado interveio, fui eu quem a convidou. Clara tem o direito de saber o conteúdo desta caixa. Isabel franziu o senho, mas nada respondeu. Abriu a tranca e levantou a tampa. Dentro, havia um pendrive e uma carta escrita à mão. A carta dizia, mãe, se estiver lendo esta carta, é porque eu já me fui. Por favor, veja o vídeo. É a última coisa que deixo para vocês. Com mãos trêmulas, Isabel conectou o pendrive no notebook preparado por Bento. A tela se acendeu. O rosto de Alexandre surgiu magro, cansado, mas com um olhar extremamente lúcido. Mãe, sua voz tremia. Se você está vendo isso, é porque eu já não estou mais aqui. Mas preciso que saiba de uma coisa. Clara nunca errou. A sala ficou em silêncio absoluto. Todos os olhos estavam fixos na tela do laptop no centro da mesa. A chuva lá fora seguia caindo, como trilha sonora melancólica para aquele momento pesado. Na tela, Alexandre estava sentado em um cômodo familiar, era seu antigo escritório. Usava uma camisa branca, o rosto abatido, olheiras profundas, mas o olhar decidido. Não sei se viverei o bastante para que a senhora entenda. Mas preciso deixar isso registrado. Por Clara e pelo filho que cresce dentro dela. Clara congelou. Apertou os braços do sofá com força, sem ousar respirar. Na gravação, Alexandre olhou direto para a câmera. Eu sei o que a senhora fez. Controlou a conta bancária da Clara. Impediu que ela trabalhasse, afastou-a das amigas, e forjou uma mensagem para que eu duvidasse da minha esposa. Eu acreditei na senhora. E eu errei. Isabel deu um pulo na cadeira. Ele está mentindo. O advogado Bento levantou a mão, por favor, silêncio até o fim do vídeo. Alexandre prosseguiu, fui um covarde. Eu sabia que Clara sofria, que se sentia sozinha, mas não tive coragem de protegê-la. Não tive coragem de enfrentá-la. Deixei a mulher que eu amava virar um fantasma, sendo destruída até perder 3 filhos. Clara baixou a cabeça, os ombros tremendo. Camila colocou a mão sobre ela, com ternura. Eu corrigi meu erro, mãe, disse Alexandre no vídeo. Fiz um novo testamento, legal, registrado em cartório, deixando todos os meus bens para Clara, a única mulher que escolhi com o coração, e para o filho que ela carrega no ventre. Um burburinho tomou conta da sala. Uma mulher jovem exclamou, Clara, e está grávida. Clara apertou as mãos, tentando conter as lágrimas. Ela sabia que esse momento chegaria. E agora, todos sabiam.
Alexandre abaixou a cabeça no vídeo. Eu amo a senhora, mas não confio mais. A senhora me transformou em um fantoche, e Clara em um sacrifício. Não posso permitir que isso continue. Ele ergueu o rosto e olhou para a câmera uma última vez. Se a senhora está abrindo essa caixa durante uma festa de comemoração, então me desculpe, a senhora estava errada. A tela escureceu. Silêncio. Então Isabel se levantou como uma mola. Mentira. Ele estava enfeitiçado por Clara. Ela o manipulou. Já chega, gritou o Sr. Bento, pela primeira vez desde que entrou. A sala inteira congelou. O advogado Bento abriu a pasta e retirou um grosso maço de documentos. Este é o último testamento válido, que registrei em cartório. Há vídeo como prova, extratos bancários e documentos que confirmam Clara como beneficiária de todos os bens de Alexandre. Isabel empalideceu. Não. Eu tenho o testamento antigo. Eu sou mãe dele. O anterior foi invalidado. Alexandre o anulou com a própria mão e registrou os motivos, respondeu Bento. A partir de agora, a mansão, os bens, as ações pertencem a Clara. Um novo burburinho tomou conta da sala. Dona Lúcia recuou, assustada, de meu Deus, então Clara, foi a escolhida? Ela é uma atriz, Isabel rosnou, apontando para Clara. Desde o início, ela planejou tudo. Engravidou para prender meu filho. Clara se levantou. Sua voz estava embargada, mas firme, não. Estou grávida por amor. E a senhora, só sabe amar a si mesma. Isabel avançou com a mão erguida, como para esbofetear. Mas Ernesto a segurou imediatamente. Chega, Isabel, ele rosnou. Você nos envergonha. Ela recuou, o rosto em chamas. Você passou a vida controlando os outros, disse Joaquim friamente. E agora? Perdeu tudo. Isabel gritou, cale a boca. Eu criei o Alexandre. Dei comida, dei cama. E também foi a razão pela qual ele morreu cheio de culpa, disse Clara, em voz baixa. Isabel cambaleou até o sofá, sentando-se como se as pernas não a sustentassem mais. Ninguém se aproximou. Os que haviam batido palmas no início da festa agora começavam a sair em silêncio. Alguém cochichou. Assustadora. Agora entendo por que Alexandre era tão calado. Ela nunca chorou. A sala esvaziava aos poucos. Apenas alguns parentes de Alexandre permaneceram, olhando para Clara. Camila apertou a mão da amiga e murmurou, você conseguiu. Você venceu. Clara suspirou, pousando a mão sobre o ventre. Não foi por vencer. Foi porque, enfim, a verdade foi dita. O Sr. Bento se aproximou, com voz serena, Dona Clara, a casa pequena nos arredores, que estava no nome do Alexandre, já foi transferida para você. Agora a senhora pode recomeçar, junto com seu bebê. Clara assentiu, as lágrimas caindo silenciosamente. Obrigada, por tudo. Ela saiu da mansão da qual havia sido expulsa, de cabeça erguida. A chuva havia cessado. O sol do fim de tarde brilhava sobre os telhados vermelhos, iluminando o longo caminho à frente. Clara não olhou para trás. O ar da sala ainda estava carregado após o vídeo de Alexandre. A opressão pairava como uma nuvem espessa, tornando cada respiração difícil. Isabel estava afundada no sofá, as mãos agarradas ao braço da poltrona como se fosse a única coisa que restava. Clara permaneceu parada. O rosto pálido, as mãos entrelaçadas, mas nos olhos pela primeira vez em anos havia luz. O advogado Bento Souza olhou ao redor e declarou em voz alta. Como viram, o vídeo é prova clara da vontade final de Alexandre Silva Costa. Na minha presença, ele fez um novo testamento, devidamente autenticado e com plena validade legal. Dona Lúcia balbuciou, tem certeza? Achei que o primeiro testamento era o definitivo. Bento assentiu. Alexandre anulou o anterior com sua própria assinatura, e tem o registro em vídeo disso. Isabel levantou-se num pulo. Não. Isso é armação.
É uma armadilha. Clara armou tudo. Clara ergueu o rosto. Sua voz era calma, mas carregada de firmeza. Se chamar a verdade de armadilha, e então sim, a senhora caiu nela, Isabel. Você é uma fraude. Não, disse Joaquim, com voz grave. A fraude, e é você. Todos os olhares se voltaram para Isabel. Ela tremia, mas ainda tentava gritar: eu sou a mãe dele. Eu o criei, cuidei, alimentei. E foi a senhora quem o obrigou a deixar esse vídeo, disse Camila, sem esconder a fúria. A senhora o assombrou até o fim. Bento folheou os documentos e continuou. Com base neste testamento legal, todos os bens à mansão, as contas bancárias, as ações da empresa e o segundo imóvel na zona metropolitana foram deixados à legítima esposa de Alexandre, senhora Clara Santos. Mais burburinhos. Alguns parentes cochicharam. Então a casa pequena é da Clara. Achei que a Isabel possuía tudo. Isabel recuou, os olhos arregalados. Não. Você e não pode levar tudo. Clara deu um passo à frente, o olhar firme. Eu não levei nada, dona Isabel. Foi Alexandre quem deixou tudo. Foi ele quem me devolveu justiça para mim, para ele e para nosso filho. Outro murmúrio se espalhou pela sala. Ela está mesmo grávida. Isabel sussurrou, como se não acreditasse, e ela não pode ter filhos, e eu disse. A senhora disse que eu não merecia ser mãe, cortou Clara, com voz afiada. Mas a senhora não é Deus. E o milagre aconteceu justamente quando deixei de viver sob o controle da senhora. Camila avançou e segurou o braço de Clara. Ela não só merece ser mãe. Ela merece viver. Ernesto suspirou e virou-se para Isabel, prima, e eu nunca imaginei que você fosse tão cruel. Se Alexandre estivesse vivo e visse isso, ele chamaria a polícia. Ele já chamou, interrompeu Bento. Antes de falecer, Alexandre também me entregou uma cópia da denúncia contra Isabel, por abuso psicológico contínuo contra sua esposa. A polícia está reabrindo o caso. Isabel recuou, balbuciando, não, e vocês não podem fazer isso comigo. Eu sou a mãe dele. Bento disse friamente, e ninguém pode devolver os anos de culpa e silêncio que ele viveu. Mas a justiça ainda pode cumprir seu papel. Clara olhou para a barriga. Instintivamente, a mão repousou sobre aquele pequeno ser que crescia dentro dela. Respirou fundo e encarou todos. Vou deixar esta mansão amanhã, declarou. Não quero viver num lugar onde a dor foi empilhada como tijolo. Mas vou honrar tudo que Alexandre deixou, vou criar nosso filho com todo o amor que ele não teve tempo de dar. Uma mulher da família se levantou, Clara, e eu, peço desculpas por ter ficado em silêncio por tanto tempo. Eu também, disse Joaquim, o olhar cheio de remorso. Deveria ter ficado do seu lado antes. Clara assentiu com delicadeza. Antes tarde do que nunca. Isabel permaneceu sentada, tremendo. Ninguém se aproximou. Dona Lúcia recuou discretamente, sussurrando a quem estava ao lado, acho melhor irmos. Um a um, todos foram saindo da mansão. Ninguém tocou Isabel. Ninguém se despediu. Os olhares outrora reverentes agora eram de medo ou pena. Clara se aproximou e ficou diante de Isabel pela última vez. A senhora me impediu de ligar para minha mãe. Me proibiu de sair de casa. Me chamou de parasita, de órfã, de inútil. Mas esqueceu de uma coisa. Isabel levantou os olhos opacos. Eu tenho um coração. E foi esse coração que fez Alexandre enxergar a verdade. Ele viu quem a senhora realmente era e antes de partir deste mundo. Clara se virou e caminhou com Camila. Na porta, olhou para trás. Isabel, disse, a voz suave mas fria. Só mais uma coisa, eu te perdoo. Não porque a senhora mereça, e mais porque quero que meu filho cresça em paz. Isabel desabou na poltrona, os olhos cheios d'água. Clara saiu da mansão sob o pôr do sol. A brisa era leve.
Ela sentia o peito leve como se tivesse deixado para trás o peso de 100 pedras. Camila abriu a porta do carro e sorriu. Você quer ir até a casa que o Alexandre deixou? Eu tenho a chave. Clara assentiu. Sim. Vamos para casa. Naquela tarde, nos arredores de Guarulhos, surgiu uma casinha branca por trás de uma cerca baixa. Havia um pequeno jardim de flores, um balanço de madeira e janelas que recebiam o sol. Clara entrou e ficou em silêncio. Todos os móveis eram novos, simples, mas acolhedores. Sobre a mesa de madeira, no centro da sala, havia um porta-retrato, uma foto de Clara sorrindo radiantemente, a mesma que ela havia enviado a Alexandre no primeiro ano de casamento. Abaixo, havia um bilhete escrito à mão. Se um dia você tiver que caminhar sozinha, venha até esta casa. Eu preparei tudo. Não precisa luxo, só precisa paz. Eu te amo. Clara desabou em lágrimas. Camila ficou parada atrás dela, depois se aproximou e a abraçou. Você não é mais uma sombra, Clara. Agora, você é a luz. A casa modesta no subúrbio de Guarulhos repousava em silêncio sob uma luz dourada acolhedora. Clara estava de pé na cozinha, segurando uma xícara de chá de ervas. A brisa suave entrava pela janela entreaberta, trazendo o aroma de lavanda e hortelã que Camila havia plantado no jardim. Tudo era estranhamente calmo. Camila, com as pernas cruzadas numa cadeira de madeira, mordia uma maçã enquanto observava a amiga. Você pretende ficar aqui de vez? Clara assentiu levemente. Acho que era isso que o Alexandre queria. E eu também quero. Camila arqueou as sobrancelhas. E a Isabel? Ela vai ter que lidar com tudo sozinha. Eu não preciso fazer mais nada. Camila sorriu de canto. Essa é a maior resposta, e não é vingança, e é não precisar se vingar. O celular tocou. Clara olhou para a tela e franziu a testa. É o advogado Bento. Ela atendeu. Alô, senhor Bento? A voz grave dele soou do outro lado. Olá, dona Clara. Estou ligando para informar que a conta da herança foi oficialmente transferida para o seu nome. Além disso, as ações da empresa do Alexandre foram delegadas a você temporariamente até o nascimento da criança. Clara suspirou. Obrigada. E ainda parece um sonho. Conheço Alexandre desde os tempos de faculdade. Ele era um bom rapaz, só lhe faltava coragem até o fim, disse Bento com uma pausa, e completou. Viva bem. Por ele também. A voz de Clara falhou. Eu vou tentar. Desligando, ela se virou para Camila. Quero ver minha mãe. Faz muito tempo que não ligo para ela. Camila sorriu. Vamos. Eu vou com você. Dona Rosa abriu a porta e ficou surpresa ao ver a filha parada ali, com os olhos cheios d'água. Clara, e é você mesmo? Você ainda está viva? E começou a chorar. Mãe, Clara abraçou com força, sem conseguir dizer mais nada. Camila se afastou com um sorriso gentil. Dentro da casa simples, o cheiro de comida quente preenchia o ar. Dona Rosa puxou uma cadeira para a filha. Fiz a sopa de galinha que você gosta, disse ela enquanto enxugava as lágrimas. Clara sorriu e tocou a mesa. Eu sentia tanta falta desse sabor. Dona Rosa olhou para Clara por um instante, depois falou com firmeza. Você passou por coisas demais, Clara. Eu sabia, mas não pude fazer nada e fui fraca. Clara balançou a cabeça. Não, a senhora não foi fraca. Eu fui igual. Fiquei em silêncio tempo demais. O que vai fazer agora? Vou ser quem realmente sou. Vou criar meu filho com amor. E nunca mais vou deixar ninguém me apagar. Dona Rosa segurou a mão da filha. Você voltou e mais forte do que nunca. Na mansão agora vazia, Isabel lia o jornal. Caminhou devagar até a varanda com uma taça de vinho na mão. Seus olhos estavam vermelhos, o cabelo mais grisalho do que antes. A campainha tocou.
Era o Sr. Joaquim. Não estou com disposição para visitas, disse Isabel friamente. Não se preocupe. Também não pretendo ficar muito, respondeu ele. Só vim dizer algumas coisas. O que quer? Quero que saiba que todos viraram as costas para você. E você mereceu. Isabel deu um sorriso cínico. Então por que veio? Porque eu gostava do Alexandre. E não queria que ele morresse em vão. Isabel ficou imóvel. Você não perdeu seu filho num acidente. Você o perdeu por sua própria culpa, continuou Joaquim. E agora perdeu tudo. Isso é justiça. Ele virou as costas e foi embora, deixando Isabel sozinha com um vinho que já não tinha gosto. Na casa do subúrbio, Clara escrevia em seu diário na sala de estar. Sua barriga já começava a crescer, o suficiente para precisar de roupas mais largas. Camila apareceu com um vestido de grávida e um sorriso radiante. Clara, chegou uma ligação estranha no seu celular. Acho que era de um centro de apoio à mulher. Clara pegou o telefone e leu a mensagem. Ficamos muito tocados com sua história. Se estiver disposta, gostaríamos de convidá-la como palestrante no programa Renascendo da Escuridão. Clara sorriu suavemente. Eu devo aceitar, né? Camila assentiu. Você não é mais vítima. Agora, você é inspiração. 2 meses depois, num pequeno auditório no centro de Guarulhos, Clara estava diante do microfone. Sentadas nas cadeiras estavam mulheres que haviam sofrido abusos, controle, humilhações. Ninguém falava. Todas escutavam. Boa tarde, Clara começou, com voz clara. Eu fui uma mulher que viveu numa mansão de 3 andares, mas que não podia nem escolher o que comer. Achei que nunca seria mãe, porque deixei que me convencessem disso. Ela olhou para a barriga, depois ergueu o olhar. Mas hoje, estou aqui. Não porque sou mais forte que ninguém, mas porque eu não desisti. Aplausos preencheram o auditório. Clara sorriu. Lá embaixo, Camila filmava tudo, os olhos marejados. No final, uma senhora se aproximou de Clara e disse baixinho: Minha filha vive algo parecido com o que você viveu. Hoje, graças a você, eu tive coragem de procurá-la. Clara segurou a mão da mulher e sorriu. Nunca é tarde para recomeçar. Naquela noite, Clara se sentou na varanda, segurando a foto de Alexandre sobre a mesinha. Amor, ela sussurrou. Eu sei que você tentou mais do que eu percebi. E eu sei que, mesmo não estando aqui, você ainda está comigo. Ela pousou a mão sobre a barriga. Nosso filho vai saber que o pai dele foi um homem bom. Eu prometo. A brisa leve carregava o perfume de lavanda. No céu, as nuvens se dissipavam, revelando estrelas cintilantes. Clara já não chorava. Ela não era mais uma sombra. Ela era a autora da própria história. A história de Clara é a prova de que o silêncio não pode nos proteger para sempre, mas a verdade pode. Apesar da opressão, humilhação e desespero, Clara nunca perdeu sua dignidade nem sua bondade. Foi a sua firmeza e seu amor genuíno que a ajudaram a vencer as dores, restaurar a justiça e começar uma nova vida cheia de luz. A maior lição é, e mesmo quando tentam apagar você, você sempre pode se levantar e brilhar. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.